Para a informação. Jornal das Duas, com a edição da Laura Figueiredo. E Laura, o Ministro da Administração Interna assegura que o combate aos incêndios não vai falhar por problemas de dinheiro. Já ontem, Luís Neves assegurava que o Governo está preparado para avançar com soluções extraordinárias de financiamento para ajudar os bombeiros e dizia também que os atrasos nos pagamentos aos bombeiros foram já regularizados. Hoje, o Ministro da Administração Interna voltou a frisar que não será por falta de dinheiro que o combate aos fogos fica comprometido. É evidente que quando estamos a falar de combate, e o verão tudo indica que possa ser muito difícil, sobretudo na região onde a calamidade ocorreu, não será por falta de verbas que os nossos soldados da paz, que são os bombeiros, deixarão de agir. Portanto, há um grande compromisso e uma grande certeza e responsabilidade por parte deste Governo, e por isso o que eu ontem disse foi muito simples. Não será por falta de meios financeiros que o combate não será eficaz. Declarações do Ministro da Administração Interna à margem de uma cerimónia que assinala os 40 anos de um incêndio em Águeda que matou 16 pessoas. Luís Neves deixou ainda apelos aos portugueses para que não tenham comportamentos de risco e para que limpem os terrenos. E Laura, vários partidos devem mais de 1 milhão de euros ao Estado em coimas. A informação é adiantada pela Procuradoria-Geral da República, que não revela o porquê nem quais os partidos. Questionada pelo Jornal Público sobre quais os partidos em causa, a PGR diz que este tipo de dados tem de ser pedido à entidade das Contas e Financiamento Político, órgão independente que funciona junto do Tribunal Constitucional e que foi criado em 2018 justamente para fiscalizar as contas dos partidos e campanhas políticas. No entanto, ao público, esta entidade revelou apenas dados sobre 3 situações relativas a coimas, na ordem dos 28 mil euros, respeitantes aos partidos CDS, ADN e PCTP. E em 4 horas, a GNR deteve 66 condutores embriagados nas vias de acesso a Lisboa. A ação de fiscalização decorreu entre as 4 e as 8 da manhã. De acordo com a GNR, foram controlados perto de 3 mil condutores no âmbito de uma ação especial de fiscalização rodoviária relacionada com as festas dos Santos Populares. Mais de 260 condutores apresentaram excesso de álcool no sangue. Destes, 66 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2, o que constitui a prática de crime de condução em estado de embriaguez. E o LS Amadora Sinta promove nos próximos 2 dias uma maratona de dádiva de sangue. A iniciativa 24 horas de dádiva de sangue arranca amanhã, a propósito do Dia Mundial do Dador de Sangue que se celebra hoje e com o objetivo de sensibilizar para a importância da dádiva benévola. Pretende ainda a mobilização de utentes, profissionais e comunidade para este gesto solidário. A informação é adiantada pela ULS em comunicado. Ao longo dos 2 dias, os participantes podem fazer a dádiva mediante agendamento prévio. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e ter estilos e hábitos de vida saudáveis. As pessoas candidatas com 17 anos podem também fazê-lo mediante consentimento dos pais ou tutor legal. E o Instituto Português do Sangue e da Transplantação diz que há uma tendência de diminuição do número de doadores em Portugal. É o que diz Maria Antónia Escoval em declarações à Rádio Observador a propósito do Dia Mundial do Dador de Sangue. A Presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação faz um ponto de situação e fala também dos desafios relacionados com a diminuição das doações de sangue em Portugal. A dádiva de sangue em Portugal apresenta, nesta altura do ano, sempre uma tendência de diminuição. É uma época de feriados, é uma época em que os dadores regulares e habituais se ausentam e, portanto, neste momento precisávamos de reforçar as dádivas dos grupos 0 positivo e 0 negativo. Há uma tendência da diminuição das dádivas de sangue em Portugal e essa tendência está também de acordo com aquilo que acontece na Europa, está relacionada com o envelhecimento da população, entre outras causas. Uma simples doação pode salvar vidas, é o que diz Maria Antónia Escoval à Rádio Observador. E já são conhecidos os principais pontos do acordo entre Estados Unidos e Irão. Donald Trump tinha apontado a assinatura do memorando de paz para hoje, dia em que faz 80 anos, mas o Irão diz que ainda não tomou uma decisão final. A
A assinatura do acordo de paz continua num impasse, numa altura em que começam a ser divulgadas na imprensa internacional as principais linhas do acordo. De acordo com a Sky News, entre os principais pontos estão a reabertura imediata do Estreito de Hormuz a todos os navios comerciais, o levantamento do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos, a suspensão das sanções petrolíferas contra o Irão por um período determinado. Os Estados Unidos concordam também em desbloquear 25 mil milhões de dólares em ativos congelados do Irão, ou ainda o Irão compromete-se a não produzir nem adquirir armas nucleares. São apenas alguns dos pontos já conhecidos do acordo de paz entre Estados Unidos e Irão, apesar de Teherão negar que a assinatura seja feita hoje, contrariando assim Donald Trump e também o país mediador Paquistão. A agência de notícias iraniana Fars, que cita fontes próximas das negociações, diz que Teherão ainda não tem uma decisão final. De acordo com as informações citadas pela Al Jazeera, a análise dos aspectos políticos, jurídicos e técnicos do memorando de entendimento está ainda a decorrer entre a cúpula do regime iraniano. A análise do Gabinete de Guerra desta manhã, a especialista em relações internacionais, Liliana Reis, fala de uma situação imprevisível, mas diz também que o presidente dos Estados Unidos vai querer apresentar resultados práticos já amanhã na reunião do G7. Parece-me que neste momento Donald Trump quer mesmo chegar a Paris amanhã ao G7, à reunião do G7, com uma vitória diplomática. Mesmo que este memorando de entendimento deixe cair, e parece que isso está em cima da mesa, alguns pontos muito importantes, nomeadamente a questão nuclear, mas pelo menos a reabertura plena do Estreito de Hormuz ao tráfego internacional e o levantamento gradual das medidas de bloqueio, bem como as sanções económicas ao Irão, possam vir a ser firmados hoje. Análise de Liliana Reis no Gabinete de Guerra a dar conta de uma situação improvável. No desporto, Portugal conquistou mais 2 medalhas no Campeonato da Europa de Canoagem. Norberto Mourão conquistou o ouro e Messias Batista a medalha de prata, medalhas conseguidas hoje depois de ontem Fernando Pimenta ter alcançado também o bronze em K1 1000 metros. Hoje Messias Batista voltou a sagrar-se vice-campeão europeu de K1 200 metros. Norberto Mourão conquistou o ouro de canoagem adaptada nos 200 metros, torna-se assim tricampeão da Europa. Em declarações à RTP, Norberto Mourão não esconde a felicidade com esta conquista. Foi uma prova extraordinária, tínhamos visto nas eliminatórias que os tempos eram muito iguais, podia calhar para qualquer um, felizmente calhou para mim com o recorde europeu e o primeiro lugar, que é algo extraordinário. Norberto Mourão impôs com uma prova de 52,24 segundos, conseguindo assim um novo recorde da Europa. Portugal conquistou até ao momento 3 medalhas nos europeus de canoagem que se realizam esta hora em Montemoro Velho. Desporto a fechar o Jornal das 2.